Queridos, a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, ela tem uma mensagem para nós nesta manhã. Eu convido você a abrir a Bíblia, então, para que a gente leia a partir do versículo 21. Mateus, capítulo 15, de 21 a 28. Nós, na Escola Bíblica Dominical, estamos estudando personalidades da Bíblia, personagens da Bíblia, e os homens estão olhando para a vida das mulheres, e as mulheres lá na sala delas estão olhando para a vida dos homens, grandes homens da Bíblia, grandes mulheres da Bíblia. E hoje o irmão Sebastião Cabral olhou conosco para o exemplo desta mulher, chamada a mulher cananeia, aqui no texto que a Bíblia dá para ela. O Evangelho de Marcos também registra essa história, mas nós vamos ler aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 até o 28, em que a palavra de Deus diz: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou curada. Ó Deus, obrigado por esta porção da tua palavra. Aplica, Senhor, agora as lições aqui contidas aos nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O Evangelho de Mateus e também o Evangelho de Marcos, lá no capítulo 7, eles têm o relato deste episódio singular da vida e do ministério do Senhor Jesus Cristo. Por que é singular? Porque é uma das poucas vezes que Jesus sai da circunscrição do território de Israel. Ele sai muito poucas vezes, são raras, e esta é uma delas, em que Jesus sai da região da Galileia, ali da região de Jerusalém, e ele vai para a fronteira e acaba avançando para além das linhas divisórias da nação de Judá daqueles dias. O texto diz que Jesus vai para as regiões de Tiro e Sidom, cerca de 100 quilômetros à frente da Galileia. E ali ele nos mostra que o seu ministério é também um ministério missionário. Jesus está fazendo aqui missões mundiais, porque ele está saindo das cercanias de Israel, de Judá, e está indo para aquela região chamada Tiro, Sidom. O Cabral nos lembrou hoje que a Fenícia ali hoje, ou era naqueles dias, hoje é uma outra região, né? É o Líbano ali naquela região, uma região portuária, uma região mediterrânea, e Jesus vai até ali porque ele quer descansar um pouco por conta das muitas lutas que vinha enfrentando no início do seu ministério. Este fato é histórico, isso aconteceu e foi logo no início do ministério de Jesus.
É logo quando ele convoca Pedro, Tiago, João, ele chama o apóstolo Pedro para deixar a sua profissão de pescador, a fim de que torne-se um pescador de homens. E ele está com estes discípulos lá nessa região distante do lugar aonde eles haviam nascido, se criado e aonde tinham vivido. Jesus está com eles ali depois de ter sido confrontado e de ter confrontado os escribas e fariseus da Galileia que estavam resistindo ao seu ensino e ao seu chamado. O contexto desta passagem que nós lemos, tanto em Marcos quanto em Mateus, aqui diz que Jesus estava, antes de viajar, dizendo aos escribas e fariseus que a preocupação deles não deveria ser tanto com a vida exterior, com aquilo que aparece, com aquilo que é a fachada da nossa vida. Jesus havia confrontado os doutores da lei, dizendo para eles uma verdade profunda, um pouco antes de fazer essa viagem. Jesus havia dito a eles que o que contamina o homem, o que traz doença, o que traz miséria para a vida do ser humano, não é tanto o que entra, mas o que sai da vida, o que sai da boca. Não é tanto o que entra pela boca, mas o que sai pela boca que contamina o homem, porque é do coração que procedem os maus pensamentos, as invejas, as blasfêmias e toda sorte de pecados que revelam a real condição da situação humana, da vida humana. Jesus está dizendo para eles, não adianta lavar o copo por fora, se por dentro está tudo preto, escuro, sujo, se está tudo contaminado, manchado. Não adianta só o exterior estar brilhando, se o interior está apodrecido. E diante destas palavras, aquilo causou uma profunda rejeição a Jesus da parte daquelas pessoas que estavam ouvindo o seu ensino. Enquanto ele estava curando, abençoando e dizendo a eles palavras que lhes caíam bem, não havia resistência, mas diante do primeiro confronto, eles rejeitam Jesus, eles rejeitam o Senhor, e diante dessa rejeição, Jesus se retira dali, porque ele vai dizer num outro momento que o profeta não tem honra dentro da sua própria casa. Eles não reconhecem em Jesus o Messias, eles rejeitam a verdade que ele está trazendo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E aquilo faz com que Jesus então procure um lugar de descanso, porque ainda não havia chegado exatamente o momento certo para que ele pudesse trazer toda a verdade que carregava para aquela nação. Ele se retira por um tempo, ele vai para um lugar onde ele vai em busca de um repouso e em busca de uma reflexão. Ele pede aos discípulos que a ninguém contem onde ele está. O Evangelho de Marcos vai dizer que ele pede que o deixem em oculto, e ele chega naquela casa e ali ele deseja permanecer sem contato com ninguém. Mas o texto de Marcos diz que essa mulher o encontra. Lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, diz que a mulher o encontra, porque de alguma maneira esta mulher tinha ouvido falar de Jesus e ela o acha ali naquela casa. Diante da rejeição dos líderes de Israel, dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, Jesus se retira. E havia um propósito neste se afastar dele, porque o plano de Deus não se antecipa e nem se atrasa. O plano de Deus se cumpre na hora perfeita,
acontece na hora certa. Deus nunca se atrasa nem se antecipa. Deus chega sempre na hora certa na nossa vida. E chegando ali na cidade de Tiro, Jesus é achado por uma mulher estrangeira, porque para ela, para aquela mulher, aquele era o tempo perfeito, era o tempo de Deus. Uma mulher cananeia, uma estrangeira, marcada pela dor. Uma mulher marcada pela dor, esta é a maior característica da vida daquela mulher sem nome também, uma estrangeira vivendo num lugar fora de Israel. Uma mulher que estava com a sua filha terrivelmente atormentada por um espírito maligno. O Marcos, lá no capítulo 7, vai dizer que a doença da filha, a enfermidade da filha, era algo causado por ela estar terrivelmente atormentada por um espírito maligno. E quando olhamos para esse texto, tanto de Marcos quanto de Mateus, há algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção e que vale a pena nós pensarmos um pouco a respeito do assunto. A primeira delas aqui é de que sofrimentos de ordem física, sofrimentos de ordem emocional e sofrimentos de ordem social são algo que nós vamos nos defrontar frequentemente. Mas os sofrimentos aos quais estão sujeitos a vida humana não estão restritos a estes apenas, porque há também sofrimentos que são de origem espiritual. Além dos sofrimentos físicos, emocionais e sociais, nós podemos sofrer por conta de questões espirituais. A boa notícia que esse texto traz para nós é que tanto os sofrimentos de ordem física, emocional ou social, assim como também os sofrimentos espirituais, para todos eles, Jesus tem a solução, Jesus tem o tratamento. Ele pode, muitas vezes, fazer uso dos recursos humanos para que os sofrimentos de ordem física, os sofrimentos de ordem emocional e social sejam sanados, atingidos, curados. Para esses sofrimentos, na maioria das vezes, quando são físicos, Deus vai se utilizar dos recursos naturais. Eu costumo sempre dizer que para quem tem hipertensão, o remédio de Deus é losartana. Para quem tem diabetes, ele se chama glifage ou glicosida. Para quem tem desequilíbrios emocionais, muitas vezes é o lítio, porque é na base neural, é físico, é o neurônio, é o tico e o teco que não estão se entendendo. E aí o lítio ajuda a restabelecer as conexões químicas. Mas a gente, na maioria das vezes, rejeita o tratamento e não quer tomar o remédio porque acha que é Deus quem tem a obrigação de nos curar. Ele nos dá saúde. Em última instância, quem nos dá saúde é Deus, mas em grande parte das vezes, e particularmente quando os nossos sofrimentos são físicos, e muitas das doenças mentais, o que Deus vai usar para nos trazer saúde é remédio daquele que se faz lá na farmácia, e é através da mão do médico e do cirurgião que ele vai trazer para nós o restabelecimento da saúde e o alívio para a nossa dor, porque é ele quem deu sabedoria ao médico, ao farmacêutico, que deu sabedoria a todos aqueles que estão refletindo sobre as questões da vida para nos ajudar a entender que muitas vezes o que a gente precisa é só conversar, falar, porque quando nós conversamos, quando nós falamos, nós abrimos as portas do porão da nossa alma para que a luz de Cristo brilhe ali naquele lugar. O sofrimento físico, o sofrimento emocional, o sofrimento espiritual, muitas vezes o que ele precisa é de remédio. Por isso eu não canso de repetir, se você está hipertenso, não pare de tomar
o losartana. Ah, pastor, eu não aguento, porque aquilo é ruim demais, dá dor nas minhas pernas. Toma captopril. Vai no médico. O médico vai dizer para você qual é o adequado para a sua vida. Procure o médico primeiro. Você tem que orar como se tudo dependesse de Deus. Mas você precisa também agir. A oração é agir e orar. É agir e caminhar. Procure o médico se você está doente. Procure o psiquiatra se você não está bom da cabeça aí. Irmãos, eu vivi a vida inteira com a minha mãe, que desde os meus 5 anos eu me lembro que a minha mãe sofria da síndrome do humor bipolar. Depois nós descobrimos que ela tinha esquizofrenia, mas naquele tempo o pessoal chamava de doido. Esse era o nome. E a vida inteira eu convivi com o meu pai procurando os médicos para ajudar a minha mãe. Quando a gente está doente, a gente tem que procurar um médico. Eu convivi com a minha mãe durante anos visitando clínicas psiquiátricas onde a minha mãe ficava internada por vários meses. Mas as expressões mais profundas do amor de Deus que eu experimentei na minha infância foram por conta da mão de Deus sobre a vida da minha mãe. A minha mãe foi, durante a minha infância e a minha adolescência, a presença do Deus vivo na minha vida. O abraço da minha mãe era o abraço de Jesus. Para Jesus, para Deus, não há coisa difícil demais. Não há doença que seja complexa demais. Ele tem poder para vencer todas as dificuldades, todas as enfermidades, inclusive aquelas que são de origem espiritual. E no caso aqui dessa menina, ela estava doente por conta de estar terrivelmente sob a opressão de um demônio. E para estas situações, é somente o poder do nome de Jesus que traz libertação. Somente o nome de Jesus coloca o diabo batendo em retirada. Portanto, se você conhece alguém, sabe de alguém que está experimentando o sequestro do seu ego por conta de um outro ego que o está oprimindo. Porque a possessão demoníaca é isso. É o ego de uma entidade que se sobrepõe sobre a entidade, sobre o ego da pessoa, e a pessoa perde a sua identidade. Ela está ali, mas é como se outra pessoa estivesse no controle da sua vida. Ela diz assim: eu não sei por que eu estou fazendo isso, não sou eu. Quando ela tem momentos de lucidez, é porque ela está sofrendo por conta de um ego que se sobrepôs sobre o seu ego e sequestrou a sua razão. E para estas situações e condições, só o nome de Jesus tem poder. Se você encontrar alguém sofrendo, porque está sob o domínio de uma opressão, manifesta muitas vezes de uma maneira que faz uso de um vício, de uma substância ou de qualquer outra coisa, não tenha receio de, em nome de Jesus, mandar que aquele demônio, aquela entidade caia fora. Essa mulher olhou para Jesus e percebeu que ele era o único que poderia fazer isso pela vida dela, ajudando a sua filha a encontrar saúde. Mas até encontrar esse momento, a mulher enfrentou terríveis obstáculos. O nosso irmão Sebastião Cabral hoje elencou algum. Ela era uma mulher numa sociedade dominada por homens. Havia muitos obstáculos. O fato dela ser uma mulher já era um obstáculo, porque naqueles dias as mulheres eram consideradas pessoas de segunda classe. Era algo que naquele tempo, numa sociedade patriarcal, aquilo tinha uma força terrível. Ela era estrangeira,
e ela era por isso considerada também uma pessoa inferior, particularmente pelo povo judeu. A filha dela estava sob a influência de um espírito maligno. Então ela era mulher, ela era estrangeira e o diabo era contra ela. Ele estava mirando as metralhadoras do inferno na direção dela. E ela estava sob o fogo cerrado do inferno. Ela tinha até mesmo os discípulos de Jesus como adversários dela. Quando ela começa a clamar e começa a pedir, os discípulos se incomodam e olham para Jesus e falam assim: manda essa mulher embora, assim, tira essa mulher daqui. Se você ler o capítulo 7 do Evangelho de Marcos, junto com o capítulo 15, você vai ver que os discípulos não têm a menor simpatia por ela. E, num primeiro momento, até mesmo Jesus parece estar contra ela. À primeira vista, o próprio Jesus parece ignorá-la. Quando ela chega, ela se aproxima, ela percebe que não há uma pronta disposição de Jesus em atendê-la. Mas com todos esses adversários, com tudo isso contra ela, esse texto está aqui para nos ensinar que ainda assim ela não desistiu, e por isso a fé desta mulher, a fé corajosa desta mulher, é uma fé que nos inspira e nos chama a olhar para as suas atitudes, a fim de que na nossa vida também, quando os adversários se levantarem contra nós, haja em nós essa disposição de perseverar na fé. Ela, prostrando-se diante do Senhor, ela clamou com perseverança. Ela clamou com perseverança. Ela persistiu, e quando nós olhamos para esta mulher, o que nos vem à mente é a figura de Jacó lutando com Deus lá no livro de Gênesis. No val do Jaboque, Jacó está lutando com Deus e mesmo contra todas as possibilidades, ele resiste e diz para Deus: não te deixarei enquanto não me abençoares. Jacó segurou o anjo. Quem tem um pezinho lá na cozinha sabe o que quer dizer isso, né? Jacó segurou o anjo. Eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Você sabe quem era aquele anjo que estava ali lutando com Jacó? Aquilo ali é uma figura literária para que a gente aprenda sobre oração. Jacó estava orando, ele estava sozinho lá no val do Jaboque, e a oração muitas vezes é uma luta, porque a gente ora e parece que o céu está fechado. A gente canta e parece que não dá aquele arrepio no braço, assim, sabe? Muitas vezes você está cantando e sente aquela frisson, aquele arrepio. Eu já senti isso algumas vezes. Agora de manhã, enquanto a igreja estava contando, deu a emoção da gente. Mas há momentos que a gente entra aqui, a igreja está cantando, está adorando, e a gente abre os olhos e olha, e com a gente não está acontecendo nada. Há momentos na nossa vida em que a gente pede, clama e parece que a nossa oração bate no teto e volta. É nessas horas que a nossa fé está sendo provada. É nessas horas que não há uma rejeição de Deus, mas há uma atitude de Deus nos chamando a sermos crentes, porque nós somos chamados para viver pela fé, não por aquilo que sentimos. Não é o arrepio, não é o sentimento, mas é aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e o olho não viu. São estas coisas que Deus tem preparadas para aqueles que o temem e o buscam.
É nessas coisas que Deus está esperando que a nossa fé esteja colocada, porque a fé é este firme fundamento, não naquilo que sentimos. O que nós sentimos muitas vezes é otimismo, mas nós não somos chamados para ser otimistas, pessoas que vivem baseadas na emoção, mas somos chamados para ser crentes, homens e mulheres de fé, que ainda que as coisas não estejam acontecendo como esperávamos, nós seguiremos clamando, pedindo e orando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, assim como fez aquela mulher e assim como fez Jacó no val de Jaboque. Não te deixarei enquanto não me abençoares. É esta fé que rompe os obstáculos, que rompe as culturas sociais, rompe as barreiras espirituais. É esta fé que esta mulher nos ensina. A fé desta mulher nos ensina que diante de Deus não há distinção de pessoas. Sabe por quê que esta atitude da mulher nos ensina que diante de Deus não há distinção de pessoas? Não importa se você é homem, se você é mulher, se você é estrangeiro ou se você é da tribo de Judá, é da tribo de Efraim. Não importa se você é branco, negro, amarelo, ou se você é brasileiro, boliviano ou sergipano. Sergipano é brasileiro também, né? Então está tudo em casa. Não importa de onde você saiu, o que a Bíblia nos ensina é que todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. E por causa disso, todos precisam de um Salvador. Não importa de onde você venha, ou quem você seja, ou qual a sua condição, todos nós necessitamos de um Salvador. E a atitude dessa mulher nos inspira a continuar, mesmo quando tudo parece contrário. Mesmo quando estamos orando e não recebemos a resposta. Quando estamos buscando e não sentimos nada. Quando parece que não há ajuda. Olhamos para a direita e não há quem nos ajude. Olho para a esquerda e não há quem possa se levantar. Olhamos e nos enxergamos sozinhos. É neste momento que a verdadeira fé se manifesta. Se você entrou aqui nesta manhã e não está sentindo absolutamente nada, independentemente do seu sentimento, Jesus está nesse lugar. Assim como o ar que eu respiro e não vejo, a presença do Cristo ressurreto se manifesta conosco. Eu perguntei: você sabe quem era aquele anjo que estava lutando com Jacó? O anjo do Senhor ali era o Cristo pré-encarnado. Era Jesus respondendo à oração de Jacó, lutando com ele para que ele pudesse colocar a sua confiança somente em Deus e não na sua força. Este mesmo Jesus que já veio a este mundo, viveu, libertou a vida daquela mulher. Ele morreu, mas ele ressuscitou e ele está aqui nesta manhã para te abençoar e para que a sua fé possa aflorar e você possa experimentar algo como aquela mulher experimentou, a vitória de ter a bênção que estava buscando. Perseverar. Aquele que tem o meu mandamento e os guarda, diz o Senhor Jesus, este é o que me ama, este é aquele com o qual eu estou e com o qual eu ando. E a vida desta mulher está aqui registrada para nos ensinar isso. Eu queria destacar só mais uma coisa, porque está chegando a hora da gente encaminhar para o encerramento e eu vou continuar falando da vida desta mulher hoje à noite. A história desta mulher revela algo profundamente significativo para um tempo como o nosso, em que nós estamos enfrentando uma pandemia de violência doméstica.
Uma violência que atinge particularmente as mulheres. Presta atenção no que eu estou dizendo. Há uma epidemia, não só no Brasil, de violência doméstica. Vocês todo dia têm ouvido de mulheres violentadas, mulheres assassinadas, mulheres perseguidas. E é um tempo em que nós precisamos pensar sobre o que está acontecendo, porque Jesus tem também resposta para que esta situação seja mudada e transformada. Porque Jesus é o primeiro, eu vou chamar Jesus aqui de homem, de filósofo, de sábio. Por que eu digo que vou chamá-lo de homem? Porque Jesus é Deus, mas ele também é homem. E ele é o primeiro homem na história que vai atribuir valor às mulheres. Mesmo num tempo em que elas eram marginalizadas, Jesus lhes concede dignidade, voz e protagonismo. Jesus conversa com as mulheres, dialoga com as mulheres. Jesus honra as mulheres de um modo que nenhum outro filósofo da antiguidade fez. Você pode gostar de Sócrates, de Platão e de Aristóteles, mas nenhum deles, apesar da sua grande contribuição para a história humana, deu à mulher a dignidade que Jesus deu. O Platão e o Sócrates, o Platão ele é discípulo de Sócrates, e eles, embora tenham algum respeito pelas mulheres, ambos, se você ler a República, eu acho que o Gui leu a República, quem lê a República de Platão vai ver que as mulheres ali são desconsideradas para o governo, porque ambos as enxergam numa condição de decisão inferior à dos homens. O Aristóteles, por exemplo, é misógino. Ele, diferentemente de Sócrates e de Platão, ele olha para as mulheres como, eu vou usar aqui um termo, que é um termo de Sócrates, de Aristóteles, o preceptor de Alexandre o Grande. Ele foi o professor de Alexandre o Grande e ele olhava para as mulheres dizendo que elas eram, com todas as aspas aqui, um macho com defeito. É isso que ele dizia. Se você ler as obras de Aristóteles, você vai perceber que ele olha para as mulheres com total falta de respeito. Ele considera as mulheres numa condição inferior e ele, inclusive, discorda de Sócrates e de Platão por conta da posição que eles têm, dando às mulheres uma condição de dignidade. É Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o primeiro homem que olha para a mulher e enxerga nelas dignidade. Pesquise, entre no Google e verifique se eu estou falando bobagem. É Jesus de Nazaré. As ideias de Sócrates, Platão e Aristóteles caíram no esquecimento, entregues à crítica roedora dos ratos. Quase já ninguém mais dá valor para isso. Mas o ensino de Jesus Cristo, o ensino de Jesus de Nazaré, permanece hoje nos chamando, discípulos e discípulas de Jesus, a permanecendo, estendendo a mão graciosamente em direção às mulheres, oferecendo a elas dignidade, oferecendo a elas a bênção de Deus, porque para Ele, para Jesus, não há a acepção de pessoas. Ele veio para os homens e para as mulheres, para os jovens, para os idosos, para os pobres, para os ricos, pois todos precisam de Jesus. A fé daquela mulher foi provada, mas não foi vencida. Ela perseverou, ela creu contra todas as evidências e por isso foi atendida. Sua filha foi liberta. Recuperou a identidade que estava sequestrada naquela possessão. E sua história se tornou um testemunho eterno de que uma fé corajosa move o coração de Deus. Em Mateus, no capítulo 17, versículo 20, Jesus disse: se você tiver fé,
ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, até as montanhas se moverão se você perseverar. Eu estou aqui transliterando, eu estou aqui trazendo para uma linguagem de hoje as palavras de Jesus, mas se você ler Mateus 17:20, está escrito ali: por causa da pequena fé que vocês têm, em verdade vos digo que se tiverem fé como um grão de mostarda, vocês dirão ao monte: muda daqui para lá, e ele vai mudar, e nada lhe será impossível. Diante desta palavra, sob o peso da inspiração que a fé dessa mulher nos oferece, somos chamados a refletir perguntando: como está a nossa fé? Como está a nossa fé? Muitas vezes desistimos rapidamente diante da primeira dificuldade e nos calamos diante do primeiro obstáculo. Se não temos resposta imediata, retrocedemos. Mas essa mulher nos ensina a permanecer. Então, meu irmão, minha irmã, continue clamando. Se jogue aos pés de Jesus, mesmo se ele estiver parecendo em silêncio. Lance-se aos pés da cruz, ainda que você esteja enfrentando lutas intensas na sua família, na sua saúde, na sua mente ou no seu espírito. Talvez existam barreiras aparentemente intransponíveis, mas hoje o Senhor manda nos dizer e nos chama a viver uma fé perseverante. Uma fé humilde, mas corajosa, que segue crendo que amanhã será um novo dia. Não desista. Continue buscando, continue crendo, continue dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles que perseveram na fé verão o agir de Deus. E aquilo que parecia impossível, amanhã será um testemunho da graça e do poder do Senhor em nossas vidas. Aquilo que parecia impossível, amanhã será o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Feche os olhos, baixe a fronte. Ó Deus, que o Senhor nos conceda essa fé. Uma fé, ó Deus, firmada no teu sacrifício, na tua palavra, na tua bendita pessoa. Uma fé não na nossa capacidade, mas uma fé no Senhor. A fé que o Senhor derrama nos nossos corações. Aumenta a nossa fé, Senhor, e concede-nos essa disposição de perseverar esperando com paciência no Senhor, entregando e consagrando a Ti todos os nossos dias, a nossa vida, aquilo que nos assedia. Nesta manhã, ó Deus, nós entregamos aos cuidados do Senhor, suplicando que o Senhor traga aos nossos ouvidos a notícia daquilo que o Senhor fez nesta manhã. Se o Senhor libertou, se o Senhor curou, se o Senhor salvou, traga aos nossos ouvidos a notícia, nós te pedimos em nome de Jesus.